Bom dia a todos. Então, nós vamos olhar hoje para mais um dos chamados salmos históricos. Agora, Salmo 135 é o nosso salmo desta manhã, e eu vou fazer a leitura desse salmo. Salmo 135 diz assim: Aleluia, louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem, no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que nele confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Então, esse é o nosso penúltimo, né? O penúltimo salmo histórico aqui do nosso compêndio. Depois, na próxima ocasião, a gente vai meditar sobre o último salmo, que é o Salmo 136. Então, os salmos históricos são 78, 105, 106, 114, 135 e 136. A gente sempre tem repetido isso, porque às vezes a pessoa está entrando. Hoje, quem sabe você está assistindo pela primeira vez aí esses vídeos, e a gente sempre faz questão de meditar nos salmos por blocos, né, temáticos, e esses salmos são assim chamados porque eles sempre trazem uma espécie de sumário, de resumo, da história do povo de Deus. E esse sumário tem o objetivo de fortalecer a nossa fé, nos fazer lembrar. Eles sempre trazem essa tônica que a gente encontra nesse salmo. Aqui a gente vai encontrar o salmista falando sobre a necessidade da gente se lembrar de Deus, se lembrar daquilo que ele realizou na história. No verso 13 ele diz: O teu nome, Senhor, subsiste para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Ou seja, é uma responsabilidade, né, de cada geração lembrar-se e passar adiante essas verdades sobre o Deus vivo que age dentro da história. Dentro do contexto do conceito bíblico de divindade, né, não há possibilidade deles imaginarem, de Israel imaginar um Deus apenas abstrato, que fica lá distante da criação. Não, o Deus criador, ele começa já a sua escritura criando todas as coisas. É assim que começa a Bíblia no livro de Gênesis. E ele vai criando e ele vai, de um certo modo, ele sempre é distinto da criação, separado da criação, no sentido de que ele é o Altíssimo, ele não pode ser confundido com a criação nem com a criatura, mas ao mesmo tempo ele está envolvido na história do universo que ele criou, do mundo que ele criou. Ele está envolvido com as criaturas que ele fez. Não é um Deus distante, é um Deus presente, né? Além de ser, apesar de ser um Deus santo e um Deus transcendente, mas um Deus imanente, um Deus que está junto de nós, que caminha conosco nesse mundo. Essa é a verdade sempre repetida na Escritura. Os outros salmos históricos trazem determinados apanhados e às vezes até com uma chamada, vamos dizer assim, que a gente chamaria aí de uma cutucada moral, né, para nos fazer pensar nos nossos erros, quando eles listam os pecados de Israel ao longo do tempo.
E aí nos fazem pensar realmente no quanto nós, da geração contemporânea, também somos muito afeitos ou inclinados aos mesmos pecados do povo do passado. Mas esse salmo que nós terminamos de ler hoje, a tônica desse salmo é: adore a Deus. Esse é um Deus que merece ser adorado. Deus merece ser adorado. Ele começa e termina com aleluia, como a gente vê aqui, e a grande ênfase do salmo realmente é essa ênfase no louvor. O tempo todo o salmo está dizendo isso: Deus é louvável. É isso que ele vai dizendo para a gente desde o início. A primeira parte dele, versos 1 até 4, trazem o louvor do povo de Deus, o louvor de Israel, né? O louvor que é oferecido pela nação de Israel ao Deus do pacto, ao Deus que estabelece aliança, que firma aliança. A segunda parte traz o louvor a Deus como Criador, o Deus que cria e que sustenta todas as coisas, né? Aquele Deus que a gente chamaria de o Deus da providência, o Deus que não apenas cria, mas rege e cuida de todas as coisas pelo poder da sua providência, o Deus soberano que rege sobre tudo e que cuida de tudo. A terceira parte dos Salmos, versos 8 até 14, fala desse Deus que é redentor, o Deus que deve ser louvado porque redime, porque salva, porque resgata o seu povo. Essa é a ideia de Deus redimindo, destacada nos versos 8 até 14. Em seguida, a gente tem uma espécie de parêntese em que, de certa forma, os ídolos estão sendo mostrados na sua nulidade, né? Mostrados na sua inutilidade. E a gente pode, inclusive, entender aqui que Deus, nessa parte, também está sendo destacado aqui como um Deus vivo, que é distinto desses ídolos. Os ídolos são mortos, eles são totalmente inúteis, apesar daquilo que é esculpido ali pela pessoa que faz o ídolo, né? Que coloca no ídolo uma boca, um olho, mas os ídolos não conseguem ver, não conseguem ouvir, não conseguem falar, totalmente diferentes do Deus vivo e verdadeiro. O nosso Deus não, é um Deus vivo. E por fim, Deus temos uma grande convocação para que todos os estratos, vamos dizer assim, todas as camadas do povo, a totalidade do povo de Deus, louve ao Senhor. Basicamente, essas são as divisões, essa última parte, versos 19 até 21. Mas é assim que o salmo então começa. Ele está dizendo: Deus é louvável em Israel. É isso que o salmo traz no início, porque ele traz aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai servos do Senhor. Então, observe já aí esse apontamento para nós, para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor. Um apontamento direto para os levitas e sacerdotes que trabalhavam no templo, né, que assistiam na casa de Deus. Então, o povo de modo geral, os servos, também o povo sacerdotal, os levitas. Verso 3: louvai ao Senhor. Por quê? É bom cantar louvores ao nome dele. Isso é agradável. E além disso, esse Deus nos escolheu. Ele escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Nós pertencemos a ele, nós somos dele. Então, o que cabe a nós é louvá-lo, louvá-lo. Então, começa dessa maneira o salmo. Deus é louvável por seu povo, ele deve ser louvado no meio do seu povo. O que cabe a nós, né, quando a gente começa cada dia e a gente prossegue ao longo da semana, apesar de toda circunstância que nos cerca, mas o que cabe a nós é oferecer louvor a esse Deus, né? Se nós queremos ter uma vida em que a gratidão é cultivada, se nós queremos ter uma vida em que nós somos cheios do Espírito, nós precisamos aprender a louvar a Deus, independentemente das circunstâncias, né? Os antigos falavam desse hábito tão simples de a cada dia você cantar um hino, né? De a cada dia você ler um trecho da Escritura e cantar um louvor a Deus. Então, cantar a Deus é bom, é agradável. E isso cabe a nós, porque nós somos o povo da aliança dele, nós somos escolhidos por ele. Ele firmou um pacto conosco, nós somos possessão dele. Então, é assim que o salmo começa, né? Então, assim como o salmo começa com aleluia, é como se a gente também fosse chamado a começar cada dia com aleluia, começar nossas semanas com aleluia na casa de Deus, depois prosseguir cada dia começando com aleluia, porque ele deve ser louvado pelo seu povo, pelo povo que foi por ele escolhido. Além disso, nós sempre devemos atentar
que ele deve ser louvado porque ele é o Criador soberano. Versos 5 até 7. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Deus é o Criador soberano, é o Deus que governa todas as coisas. Esta é a ênfase aqui. E quando a gente vê essa afirmação de Deus como Criador, em toda vez que o Antigo Testamento especialmente afirma isso, porque o contexto ali era um contexto em que existia uma profusão muito grande de idolatria, né, vamos dizer assim, Deus está se distinguindo de todos os falsos deuses, de todos os ídolos, porque todos os ídolos são criados, inventados, mas Deus não, Deus é o Criador. É dele que ele é a origem de tudo o que existe. E é nesse sentido que o credo começa, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não é só o credo que deve começar assim. A nossa devoção a Deus deve começar assim. Porque se a gente entende que Deus é o Criador, então é isso. A gente entende por que nós somos possessão dele. O Criador tem o direito de propriedade sobre aquilo que ele cria. Então Deus tem direito de propriedade sobre nós. Além disso, se a gente entende que ele é o Deus soberano, porque olha só, o verso 6, tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez. Ele fez todas as coisas conforme a vontade dele. Então ele é soberano na vontade dele. Ele não é sujeito à nossa vontade. É interessante. A gente precisa sempre compreender isso. Até quando a gente ora a Deus e Deus nos atende, isso é uma grande condescendência dele. Não é porque ele seja obrigado a fazer aquilo que a gente quer, né, ou que a gente pede. A gente deve, no momento em que a gente tem uma oração atendida, dizer: Deus, obrigado demais pela tua misericórdia, porque o Senhor está me dando essa bênção, essa dádiva. Não entender que a gente pode forçar Deus ou emparedar Deus, ou dizer: Deus, o Senhor prometeu isso aqui, então agora o Senhor tem que me dar, está escrito aqui no texto tal. Não, não é assim. Deus, ele faz tudo como apraz, como lhe convém, né? E é nesse sentido que não apenas o texto diz que tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez nos céus e na terra, ou seja, ele fez isso no passado, mas ele continua fazendo isso hoje, porque o texto diz: faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. É ele que está fazendo. Por exemplo, a gente falou da chuva, né, que caiu. Isso é obra de Deus. Tem toda uma explicação, certamente científica, sobre isso, mas nós entendemos que Deus é que rege sobre todo o universo. E tudo o que existe, tudo que ele criou, que funciona certamente de acordo com as leis que ele mesmo estabeleceu, que a gente chama hoje de algumas dessas leis de leis naturais, mas todas essas coisas estão debaixo do controle dele. Então é por isso que a gente não apenas acompanha a previsão da meteorologia, mas a gente também ora: Deus, manda chuva. Ou então, Deus, manda um tempo mais fresco, né? A gente entende que Deus é o Senhor que faz os ventos saírem dos seus reservatórios. E ele diz: olha, você vai para lá, você vai para aquela outra direção, você vai fazer e vai cumprir a minha vontade, e não apenas com relação aos ventos, ele faz isso com relação aos anjos, e ele faz isso com relação a nós também. Nós todos estamos debaixo desse domínio dele. E nós estamos aqui até o momento que ele diz: sobe para cá, e a gente não está mais. Enfim, a gente está totalmente à disposição dele. Deus Criador soberano. Então, isso nos ajuda a entender que Deus, o Deus bíblico, é um grande Deus. Não é um Deus que a gente submete à nossa arguição ou aos nossos caprichos. Nós aqui devemos nos render a Ele e nos submeter à soberania e ao governo dele, porque Ele é o Deus Criador. Ele deve ser louvado, porque é o Deus de Israel. Ele deve ser louvado, porque é o Criador Todo-Poderoso. Ele deve ser louvado, porque é o Redentor. Verso 8 em diante. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das animárias, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, quem feriu muitas nações, tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre.
A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Então, a ideia toda aí é a ideia de redenção, de salvação. Mas o interessante é que salvação aí está sendo mostrada dentro de um pacote completo. Deixa eu explicar melhor. Porque normalmente, quando a gente pensa na salvação do povo do Antigo Testamento, a gente imagina especialmente a libertação do cativeiro egípcio, a Páscoa. E isso é mencionado. O texto começa falando dessa libertação. Deus libertando o seu povo do cativeiro egípcio, versos 8 e 9. 8 e 9 fala: Deus tirou vocês, fui eu que tirei vocês, vocês deixaram de ser subjugados, escravizados pelos egípcios. Eu fiz isso, eu feri os primogênitos do Egito, né? Operei sinais e prodígios contra Faraó, contra os seus servos ali no Egito. Versos 8 e 9. Mas se a gente olha em seguida, está falando também de toda a peregrinação durante o Êxodo. À medida em que o povo saiu, o povo depois do Egito saiu e começou o chamado período do Êxodo, os 40 anos no deserto. E durante aquele período, o povo também foi hostilizado por alguns reis, por algumas outras nações. E o texto vai dizer que Deus não apenas tirou o povo do Egito e deixou agora o povo seguir sozinho. Não, Deus continua prosseguindo com esse povo. É muito bonita a imagem, inclusive, é quando Deus estabelece o seu tabernáculo e agora onde o povo vai, a tenda, né, o tabernáculo segue junto, levado, conduzido ali, carregado pelos levitas. E onde o tabernáculo vai, você tem ali durante o dia uma nuvem que cobre o povo e durante a noite uma coluna de fogo. É o tempo todo, e quando o povo para montar acampamento, o tabernáculo é montado no meio, no centro do acampamento, mostrando que Deus está no centro da vida do seu povo, enquanto o seu povo peregrina até chegar na terra prometida. Então, a salvação, ela tem a ver com o ato inicial, aquilo que a gente chama de experiência de conversão, a nossa justificação, né? O momento em que Deus nos acolhe, diz: agora você é meu, você é lavado pelo sangue, você é resgatado pela graça. Mas a salvação tem a ver com Deus agora nos acompanhando e sendo o nosso Deus Salvador durante a nossa peregrinação, na nossa vida inteira. Ele nos salvando dos nossos pecados insistentes, resilientes, ele santificando a nossa vida, ele nos guardando do inimigo, de modo que a gente pode orar todos os dias, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno, como pode ser traduzido, né? Como a gente tem explicado lá na classe do Sermão do Monte. É o Deus da nossa salvação. E a salvação tem a ver até o momento em que Deus vai nos dar a terra por herança, a terra prometida, porque ele deu essa terra por herança e agora isso fica como um memorial para todas as gerações. Então, salvação tem a ver com todo o processo. É aquilo que Paulo diz: eu estou absolutamente certo de que a boa obra que Deus começou em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Salvação tem a ver com tudo isso. Por isso que quando os antigos, os pais reformadores foram explicar a doutrina da salvação, eles usaram aquele acróstico ali chamado acróstico tulipe, né? Referindo-se àquela flor, a tulipa, a palavra em inglês, referindo-se à obra completa desde o momento em que Deus nos escolhe para Ele, até o momento em que Cristo morre pelos eleitos, até o momento em que Deus nos chama poderosamente, até o momento em que Deus, então, nos preserva até o fim, vamos dizer assim, e nos concede a glorificação. Todas essas coisas, o processo inteiro está debaixo dos cuidados de Deus. E é por isso que ele diz que nós somos ovelhas que estamos nas mãos dele. Do início ao fim, ele nos guarda. Essa é a tônica aqui. Ele deve ser louvado por isso, né? A gente deve louvar a Deus por nossa grande e suficiente e eficiente redenção. Tudo isso que ele traz para nós. Ademais, a gente tem essa experiência dele como Deus vivo. Ele deve ser louvado porque ele é vivo, diferente dos ídolos. Os versos 15 vão dizer, até 18: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, não há alento de vida em sua boca. Os ídolos são mortos. Ah, e aí devemos pensar não apenas nos ídolos do passado ou nos ídolos de outras religiões atuais que ainda têm imagens, mas também nos ídolos do nosso próprio coração. Aquilo que a gente inventa e que a gente quer colocar no lugar de Deus. Tudo isso é inútil, não vale nada.
não tem poder para nos ajudar, para efetivamente guiar a nossa vida. Pelo contrário, Deus tem esse poder. Ele é Deus vivo. Deus, de fato, fala, ele se revela a nós. Deus, de fato, vê, é o Deus que vê todas as coisas. Deus, ele não apenas tem alento de vida, Deus é vivo, é a fonte de toda a vida. E Deus nos torna como ele, no sentido de que ele nos santifica para que sejamos mais parecidos com Cristo. Exatamente por isso, porque Deus é Deus, porque Ele é assim. O Salmo termina, vamos dizer assim, num grande chamado, numa grande convocação ao louvor. É como se o Salmo dissesse: igreja inteira, seja quais forem as idades, né? Quais forem as funções, todo o meu povo, de todo lugar, vocês devem louvar ao Senhor. Olha bem, casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Ou seja, casa do Abreu e da Edeli, bendizei o Senhor. Casa da Kika, bendizei ao Senhor, né? E a gente podia mencionar cada pessoa que está participando da reunião. Todos nós devemos bendizer a esse Deus. Ele não é um ídolo, não é uma invenção. Ele é o Deus verdadeiro. O Deus que nos escolheu, decidiu nos amar. O Deus que nos criou, decidiu nos fazer para a glória dele. Deus que nos redimiu, mandou o seu Filho para a nossa redenção. Deus que é vivo, ou seja, a gente conversa com ele, ele ouve, ele está conosco, ele sabe que nós somos. Deus que merece, então, ser louvado, né? Então, que Deus realmente possa confirmar no nosso coração esse fato de que ele é o Deus que está não apenas dentro da história, de forma bem abstrata, dizer que ele é o Deus histórico, o Deus que se revelou no passado a Israel, mas ele é o Deus que está dentro da nossa história, que está realizando a sua obra em nosso favor, Deus que cuida de nós hoje e que é Deus que também interage conosco de tal maneira, nos mostrando, revelando-nos o seu amor. E ele também tem prazer nisso, em que nós expressemos o nosso amor por Ele. Como é que nós expressamos? Dizendo: Deus, obrigado. Deus, louvado seja o teu nome. Deus, nós queremos adorar o Senhor. Então, que a nossa vida seja essa expressão de amor, de gratidão, né? De adoração a esse Deus que realmente é digno de ser louvado, porque é o Senhor da história. Amém? Nós vamos interromper por aqui para os nossos pedidos de oração, para terminarmos com oração.